Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Vamos falar aqui sobre um e-mail recebido pelo pastor Natanael, da nossa ouvinte Priscila. Ela diz assim: boa tarde, pastor Natanael Rinaldi, tudo bem? Gostaria de saber a visão bíblica sobre casamento de tio e sobrinha. É pecado? É permitido ou não? Ouvi dizer que existe uma proibição bíblica apenas para tia e sobrinho. No caso em particular em que me refiro, o moço é tio dela, apenas por parte de pai. Ou seja, o pai dele é também pai da mãe desta moça. Desde já ela está agradecendo aqui pelo esclarecimento do pastor e também desejando a paz do Senhor. Queremos dizer a nossa consulente, irmã Priscila, que realmente, pela Bíblia Sagrada, esse casamento não é recomendado. Então, aí está uma colocação em decorrência de uma incompatibilidade sanguínea, causa essa, na época de muitas pessoas com deficiência física, seria essa maneira que Deus encontrou para diminuir a quantidade de deficientes físicos. E a proibição divina está no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. A pergunta agora é do Edilson, do Guarujá. Diz assim: pastor, Jesus tinha sangue de Maria? Nossa opinião é que não. Diz a Bíblia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e, consultando certos livros, como o livro de fisiologia, não filosofia, fisiologia, de Howell, diz o seguinte a respeito da pergunta: o sangue da mãe e do feto não entram em contato. Eles estão separados um do outro. No livro de Obstetrícia, de Williams, diz na página 133, que em nenhum momento o sangue maternal acessa o sangue fetal, sendo separado um do outro por uma dupla camada de epitélio. O feto recebe nutrientes e oxigênio do sangue da mãe através da placenta. O coração do feto bombeia o sangue através do cordão umbilical para dentro dos vasos da placenta. Neste caso, Maria não teve nenhuma participação na geração de Jesus. Não ocorreu nas veias de Jesus o sangue de Maria. A próxima pergunta é da ouvinte Vera, do Guarujá. Ela pede ao pastor para explicar o Salmo 48 e o verso 2. Em primeiro lugar, nós vamos ler o Salmo para que todos entendam a interpretação que vamos dar. Salmo 48, versículo 2, está escrito assim: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, o referido salmo indica que se trata
da cidade de Jerusalém e é chamada no versículo 1 como a cidade do grande rei. E se refere à cidade, então, de Jerusalém. Isso ocorre também até no Novo Testamento, onde Jesus recomenda que não se deve jurar pela cidade como garantia do juramento. Está em Mateus capítulo 5, versículo 35, para não jurar nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então está repetindo aqui expressão que aparece neste Salmo 48, referindo-se à cidade de Jerusalém. E ainda referido no mesmo Salmo 48, versículo 8, o seguinte, diz o texto: como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Então, de modo claro, fica entendido que este Salmo 48, versículo 2, está se referindo à cidade de Jerusalém, quando lemos o contexto. Quais os textos que citamos fora do versículo 2? O versículo 1, o versículo 8, e ainda fomos buscar no Novo Testamento a expressão que Jesus usou, referida no mesmo Salmo 48. A pergunta agora é NQI. Diz assim, pastor: por que o inferno foi criado? Quero dizer que Jesus declarou em Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vou ler a passagem bíblica. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, dessa leitura, nós deduzimos das palavras de Jesus que, originalmente, o inferno não foi criado para seres humanos. Foi criado especificamente para o diabo que havia se revoltado contra Deus e trazido com ele 1/3, praticamente, dos anjos que se tornaram demônios, como são conhecidos hoje. Então aí está a resposta à pergunta feita. Pastor, ainda sobre o tema inferno, tem uma outra pergunta aqui, NQI. Diz assim: pastor, existe alguma pessoa no inferno atualmente? Nossa resposta é que sim. As pessoas que morrem sem ter recebido a salvação que Jesus oferece na Bíblia, gratuitamente, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é gratuita, depende da vontade humana. Atualmente, irão para um lugar onde ficará o espírito consciente, inteligente, sem o corpo. E este lugar para onde vão as pessoas que morrem sem Cristo, ele tem vários nomes dentro das próprias línguas que compõem a Bíblia. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento
foi escrito na língua hebraica. Qual é a língua hebraica cuja tradução para a nossa língua é inferno? É a palavra Seol. Seol aparece 65 vezes no Antigo Testamento. E uma dessas vezes, nós lemos no Salmo 9, versículo 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora, considerando que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a palavra grega correspondente à palavra Seol em hebraica é a palavra Hades. H-A-D-E-S. Hades. Aparece 10 vezes no Novo Testamento, todas as vezes pronunciadas por Jesus. E numa dessas vezes que Jesus pronunciou essa palavra, que indica o castigo do espírito enquanto o corpo dorme na sepultura, o corpo dorme na sepultura, a pessoa, ou seja, a identidade que ocupava aquele corpo, o espírito, se retira para o outro lugar, que nós chamamos então o inferno, e no caso, Hades. Lucas 16, 22 a 24. E morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, isto é, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então estava ali um homem, fora do seu corpo, que foi sepultado, sofrendo, querendo se retirar daquele lugar, sem possibilidades. Então, o cristão hoje, ao morrer, seu espírito vai estar com Cristo no céu, enquanto seu corpo dorme na sepultura, aguardando a ressurreição do corpo por ocasião da vinda de Jesus. Um exemplo disso está no livro de Atos 7:59. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.